mais um vlog aqui. Eu mostrei agora pela manhã um pouco da minha rotina. Eu precisei construir todos esses hábitos que eu tenho mostrado aqui, que eu vou estar mostrando mais aqui no YouTube, porque eu vivia o oposto de tudo isso. Eu trabalho hoje como criadora de conteúdo, tanto para o meu perfil no Instagram, inclusive se você não conhece, o meu Instagram é esse aqui, me segue lá, que eu consigo postar de uma forma mais constante e diária lá nos stories. Então acho que a gente consegue ficar um pouco mais próximas. Além de trabalhar como criadora de conteúdo hoje, eu também trabalho ajudando marcas a se posicionarem de forma mais autêntica nas redes sociais. Ou seja, eu trabalho com criatividade. Trabalhar na área da criatividade me mostrou uma necessidade de um autocuidado que antes eu negligenciava. Porque antes de trabalhar com isso de fato, trabalhava com a empresa de confeitaria, que é a Trufdelicias, que exigia menos da minha mente. Ela exigia mais do meu físico do que de fato da minha mente. Exigia da mente? Exigia, claro. Mas eu acredito que o trabalho de hoje que eu faço, que é de social media, que é de criação de identidades visuais, de trabalhar de forma estratégica nas redes sociais, tem exigido muito mais da minha mente do que o trabalho que eu tinha antes. Eu percebo muito nessa área de criação, existe uma negligência em relação a esse autocuidado mental e físico. É como se a rotina padrão de pessoas que trabalham nessa área de criação de conteúdo no digital fosse muito pautada em, eu vou dormir tarde, vou trabalhar até de madrugada, e aí eu acordo tarde, e aí eu não faço exercício físico, e aí eu não me alimento saudável, como que dá na hora, e aí sua vida vive desorganizada e vive um caos. E eu tô falando disso porque eu já estive nesse lugar. Antes de eu ter a vida que eu tenho hoje, com hábitos mais saudáveis, eu era o oposto disso. E eu vivia uma vida pautada em urgências. Eu não existia em mim um planejamento. E aí foi quando eu comecei a ficar mal comigo mesma, e mal com o meu trabalho, e mal com muitas coisas da minha vida. E eu falei, calma aí, tem alguma coisa de errado aqui. E foi nesse momento que eu tive consciência de que tinha algo ali que precisava ser mudado, que eu fui entender o que era. Era a minha rotina, porque não existia uma rotina. Eu acordava 4 da manhã, eu ia dormir meia-noite, e de 4 à meia-noite a minha vida era trabalhar. Era literalmente isso. O trabalho era só a minha prioridade. Existe também uma visão de que ser produtivo é você estar o tempo todo ocupado. Na minha cabeça, naquela época, tipo há 4 anos atrás, eu realmente achava que para eu ser produtiva eu precisava estar o tempo todo trabalhando. E aí foi quando eu fiquei muito mal, comecei a ter o início de burnout. E aí foi quando eu entendi que, calma aí, produtividade não é estar o tempo todo ocupada. Produtividade é também eu tirar tempo para descanso. Produtividade é também eu tirar um tempo para cuidar da minha mente. Produtividade é também eu tirar um tempo para cuidar do meu corpo. Minhas mudanças de hábitos começaram através dessa consciência de que eu precisava fazer algo diferente do que eu estava fazendo, porque o que eu estava fazendo não estava dando muito certo. O início de tudo foi essa mudança de prioridades. Já que a minha prioridade era só trabalhar, tive que mudar isso e comecei a estipular quais são minhas prioridades agora. Foi quando eu comecei a colocar exercícios físicos, que foi a corrida, inclusive. Eu comecei correndo, eu andava e corria, e eu já vi que isso fez uma diferença imensa para minha mente. O trabalho que eu priorizava tanto, e entre aspas, porque a gente acha às vezes que está priorizando o trabalho, quando na verdade você não está estimulando de forma alguma a sua criatividade. Eu estava tão, sabe, mergulhada naquele trabalho e achando que quanto mais eu fizesse, mais ideias eu ia ter, e eu estava muito enganada, porque quanto mais eu cansava minha mente, menos ela se sentia livre para criar, menos ela se sentia fluida para ter boas ideias e estar inspirada. Eu não oferecia inspiração para minha mente. E a partir do momento que eu comecei a fazer exercício físico e a me priorizar, muita coisa começou a mudar. Eu comecei a ver que eu comecei a ficar mais ágil na produção de conteúdo, comecei a dormir mais, porque a corrida me exigia uma noite de sono melhor, então eu comecei a priorizar meu sono. E aí a alimentação entra no meio disso tudo, porque para correr bem eu preciso me alimentar bem, então eu comecei a me alimentar melhor. Então, um hábito foi mudando outros hábitos na minha vida, e eu comecei a ver o quanto
isso tinha uma relação direta com a fluidez da minha mente e da minha criatividade. Comecei a me sentir muito mais criativa depois que eu parei de focar tanto na produção em si do trabalho e eu comecei a enxergar outras áreas como fonte de inspiração para que eu conseguisse fluir de uma forma melhor. E foi daí que eu entendi que a produtividade, de fato, não é eu demandar muito tempo produzindo e trabalhando, estando ocupada o tempo todo. Que a produtividade, de fato, era eu saber usar o meu tempo de uma forma mais inteligente. Eu tenho uma tendência a querer trabalhar em excesso e fazer produzir, 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 produzir. Me conhecer e saber que eu tenho essa tendência é muito importante para mim, porque toda vez que eu vejo que eu estou entrando nesse momento de querer produzir, 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 eu falo, calma aí. Tem alguma coisa aqui desregulada, alguma área da minha vida de fato está sem atenção. Hoje, para mim, prioridade é descansar, é ter tempo de qualidade comigo mesma, é movimentar o meu corpo, é estimular minha mente, saindo um pouco da tela e indo viver o real, criar memórias. Criar memórias é muito importante. Até um filme ruim que eu assista no cinema, que foi o caso da semana passada, eu fui pro cinema, assisti um filme que eu não gostei muito, mas aquele filme, eu sei que ali eu tirei algumas referências de algumas coisas, porque o roteiro do filme pode não ter sido tão legal, mas a fotografia do filme estava bem legal, a playlist do filme foi bem legal. Então eu consegui pegar algumas coisas ali como referências, porque eu sei que eu vou usar essas referências em algum outro momento. Hoje eu vivo uma vida que no meu dia a dia eu busco inspiração do cotidiano para a criação de conteúdo. Eu busco trazer isso não só para o meu perfil no Instagram, mas também para os meus clientes, mostrar a eles que o dia a dia, o cotidiano, existem coisas na nossa vida comum, que pode nos trazer muita inspiração para criar coisas muito mais extraordinárias do que se a gente estivesse de fato buscando esse algo extraordinário em produzir, produzir, produzir e talvez a gente não encontrasse. E hoje eu me sinto na responsabilidade, de forma leve, óbvio, de trazer isso para os meus colegas que trabalham nessa área de criação ou para pessoas que estão começando a trabalhar como social media ou na área de criação, o quanto você cuidar de você é importante, o quanto você tirar tempo para você é importante, para que a sua mente ela flua de uma forma muito mais leve, para que as ideias surjam de uma forma muito mais leve.